bem-vindos a mais um RespiraCast, com ideias que respiram o futuro. E a gente sempre busca no nosso RespiraCast trazer assuntos sobre inovação. E dentro desse grande leque, né, que é o assunto inovação, falarmos também sobre inovar a respeito do que pensamos, da forma como vemos o mundo, das curas, consciência. E por isso hoje trouxemos uma pessoa que fala muito bem a respeito disso tudo, tem conceitos aí de uma vivência muito grande nesses aspectos, que é o nosso amigo Dian Deepak. Seja muito bem-vindo, veio diretamente do Paraná aqui para nos visitar e gravar esse podcast. É uma honra, seja muito bem-vindo, Deepak. É uma grande alegria estar aqui com você, Silvia, com a Respira. É uma experiência sempre muito prazerosa estar com vocês e encontrar, ainda que as condições meteorológicas aqui sejam estranhas. Hoje estamos no meio de um outono que está mais para verão. Está incrível esse negócio aqui. Eu sempre achei que os gaúchos eram pasteurizados, agora eu tenho certeza. É por isso a resistência desse povo aqui, não é mole não. É sempre importante a opinião de alguém que olha a gente de fora também, né? E está aqui no meio vivenciando esse clima. Eu já fui em muitos lugares nesse mundo, já fiz um monte de história, conheço lugares incríveis, onde as temperaturas oscilam, mas não no mesmo dia. Aqui é no mesmo dia, que negócio é sério. Que é assim. Muito bem, Deepak. Então vamos começar. Eu normalmente apresento as pessoas, conto um pouquinho da história antes da gente começar, mas hoje eu queria ouvir de ti. Quem é Dian Deepak? Às vezes eu não tenho certeza se eu sei, mas enfim. Eu prefiro dizer que é um processo em descoberta. Eu estou vivendo uma experiência de descobrir quem eu sou. E dentro desse processo, provavelmente é isso que eu tenho para oferecer ao mundo. E ao oferecer isso para o mundo, eu descubro um pouco mais de quem eu sou. Esse processo começou desde pequenininho. A sensação de estranho no ninho sempre foi desde lá. É engraçado, porque quando eu comecei a me pesquisar, a estudar, a ler por aí, isso tem, vamos dizer assim, de forma intensiva, alucinante, foi nesse último 1/4 de século, mais ou menos. Até então, eu ainda era apenas uma pessoa do mundo, aí, alguma coisa, mas que tinha algo estranho acontecendo. De criança... Já percebia que havia algo a mais, mesmo lidando com uma profissão que não era essa? A profissão era diferente, mas antes disso ainda, a criança ela vivia uma experiência muito estranha no mundo. Desde a infância. Eu tinha um deslocamento, uma sensação, uma timidez absurda, etc. e tal. Estudando alguma coisa, nunca fui fundo em nada na área de psicologia, mas um conhecimento geral, só de leitor, eu percebo que provavelmente, se eu tivesse nascido hoje com aquelas características, iam me diagnosticar como autista. Na época não havia esse diagnóstico, alguém nasceu no século passado, isso ainda era algo fora da concepção, mas isso me ajudou, na verdade. Toda a configuração humana é como se a gente preparasse para estar nesse mundo. E aí a timidez, ser muito fechado, ajudou a eu estar no mundo e não cair no mundo, nos vícios do mundo ou coisa do gênero. Então isso aí me trancou e me travava, mas me levava para onde eu precisava ir. Eu cresci num ambiente familiar extremamente aconchegante. Costumo dizer que eu tinha 3 mães, além da minha mãe, 2 irmãs mais velhas. Então, era algo importante até, mas também o exercício das relações humanas passa por tudo isso aí, por esse aprendizado. Mas seja como for, havia uma inspiração. Meu pai adorava livros. Ele, na infância dele também, ele ajudou a enterrar livros alemães na Segunda Guerra Mundial, para esconder, para não serem queimados na época, uma coisa assim aqui no Brasil.
Então, sempre havia livros em casa, enciclopédias e tudo mais, e vai. E aí, da minha irmã mais velha, livros Rosas Cruzes e vamos por aí. Então, sempre teve alguma formação, um entendimento e sempre a busca de como é que funciona esse mundo. Isso, mais ou menos, até a virada do século, quando aí eu comecei a virar do avesso, para, em algum momento, nascer de Andipac. E aí o movimento caminhou nessa direção do que eu faço hoje. Na época, então, eu era engenheiro, formei em engenharia agronômica, tenho uma carreira nessa área, e aí fui trabalhando em empresas multinacionais, falo uns par de língua e tal. E aí, de repente, eu estava lá como diretor de empresa. O último emprego que eu tive formal foi uma empresa dinamarquesa. Eu era o diretor técnico da empresa na época e montava o portfólio deles para estar no mercado e tal. E eu desenvolvia uma série de produtos. Era muito legal. Mas aí, passa o tempo, passa a boi, passa a boiada. Pela primeira vez na vida, eu fui mandado embora. Eu não vou usar a expressão pé na bunda, porque é deselegante. Então, apenas fui mandado embora. E, a partir dali, eu virei consultor. Eu não vi a perspectiva dessas empresas continuarem, até porque todas as empresas que eu trabalhei não existem mais. Então, elas foram fusão, da refusão, da confusão, e vai acabando. Eu vi isso acontecer, achava uma canseira danada. E aí possibilitou começar a fazer cursos para mim mesmo. Aí apareceu o Renascimento, fui ter formação e tal. 21 dias internado no hotel sem celular, fazendo meditação, Renascimento, respiração. E vai. Aqui não é respira, então é isso aí, né? Eu entendo do babado. Tenho formação na área. E aí isso foi se desenvolvendo. De forma que eu cheguei em algum momento, bom, e agora? Vamos fazer mais o quê? E mais o quê? E mais o quê? Um dia chega um tal de frequências de brilho, que negócio esquisito esse nome e tal. Aí me aplicaram, uma amiga me aplicou, que tinha feito a formação de Renascimento comigo, vou te aplicar uma sessão. Fez a sessão e eu fiquei 2 horas chapado lá na maca, naquele mesmo? processo. Aí quando eu saio de lá, bom, tem que fazer esse negócio, né? E aí começa a aventura mundo afora e tinha que fazer isso daí. Frequências de brilho, daí eu peguei, estava começando no Brasil, mas já tinha uns 2, 3 anos que tinha chegado aqui. E aí eu comecei minha jornada com isso daí também, e vamos fazer trabalho. Eu já tinha reiki na época, outras coisas e tal. Aí tem aqueles negócios de PNL, um monte de coisa, tal, mas enfim, estudava isso tudo. Mas faltava, e sempre faltava. Ia te preparando para, vamos dizer que foi tudo te preparando para a frequência de brilho, quem sabe? Foi uma caminhada, assim, se a gente for olhar, é uma jornada, né? Eu ouso dizer que cada passo que a gente dá na vida é preparo para o próximo. Eu também acho. Então eu dou um passo agora e eu posso dar o próximo. Então, sem dúvida, foi isso daí. Aí eu cheguei, fui fazendo os níveis, e aí tinha uma sede danada de fazer níveis. Aí eu já tinha virado consultor, e aí eu tinha mais tempo livre, e aí conseguia ficar, no extremo disso, 3 meses fazendo curso e assistência, mais não sei o quê, formação para aplicar, para ativar maná e coisas do gênero. Então, todo um trabalho que hoje parece tudo ficção científica, mas eu lembro daqueles filmes de Star Trek lá, onde os caras tinham um rádio que falava na orelha, né? Então, anos depois, apareceu o celular que fazia a mesma coisa. Então, esse processo vai continuar de gerar conhecimento nesse mundo, mas essa parte energética, a ciência sempre vai correr atrás. Ela sempre vai estar correndo atrás, mas aí eu tinha que fazer isso daí. Frequências de brilho foram 52 níveis. Mas o que é, então? Vamos, como nós conversávamos antes, hoje você está falando com uma leiga em muito desses assuntos, né? O que é a frequência de brilho? A primeira coisa é entender que tudo é frequência. Tudo é energia. Tudo é energia. O Albert Einstein provou isso.
E a fórmula está lá, E igual a mc ao quadrado. Energia é o que somos. E aí ela tem várias configurações. Frequências de brilho são ferramentas que foram ancoradas nesse planeta, nessa época, para ajudar a trazer a humanidade para um espaço de lembrança. Então, quem recebe uma sessão de frequências de brilho começa uma jornada, ou ajuda na sua jornada, de relembrar quem é. Estamos caminhando aceleradamente para descobrir quem nós somos. E esse processo parece que está tendo uma aceleração muito maior do que até esperada em muitos níveis lá, conforme alguma informação que eu percebo, eu sinto. Frequências de brilho são trabalhos que vão ativar portais através do corpo para a pessoa receber fluxos de energia. Então, eu vou ter vários portais, eu posso ter um portal na mão, a hora que eu ativo o portal, por toque, tem vários movimentos, ele vai abrir como uma espiral que abre e aí eu começo a transmitir energia para a pessoa receber naquele ponto. No nível básico, se eu não me engano, são 260 portais no corpo. Nossa. E aí um monte de sessões e lugares e tal, e aí... Nível básico, porque vai, com o passar do tempo, vão abrindo outros, é isso? Ou... O nível básico é o nível primeiro que a pessoa vai fazer, são 14 dias com o professor. Nossa. Internado no hotel, todo dia, de manhã, de tarde, trabalhando portais e vamos abrindo, vamos abrindo. O terapeuta de frequências, o corpo físico dele precisa ser recalibrado para poder sustentar as frequências que vão ser transmitidas. Sim. E vem através das entidades que sustentam esse trabalho no planeta e que criaram esse sistema para o planeta. O Brasil é o lugar que tem mais terapeutas de frequência de brilho no mundo. Embora a fundadora do sistema é uma australiana chamada Christine Day. Ela radicou-se nos Estados Unidos e agora voltou a morar com a companheira dela. Elas vivem na Austrália de volta. Mas ela, durante vários anos, é quem ministrava todos os cursos presencialmente. Depois, o último curso que ela ministrou presencial, não teve um depois ainda, mas foi de 7 dias, não era curso de formação de terapeutas. O último curso que ela ministrou, ela foi o nível 52, eu estava lá, eu e Mada estávamos lá, em Minneapolis, e foi em fevereiro de 2020, pouco antes de fechar todo mundo para a pandemia. Eu ainda fui para a Alemanha visitar a família e tal, depois voltei, e aí o mundo fechou e começou a história toda. Depois disso, o trabalho todo continuou principalmente online, mas o básico ele só pode ser dado presencialmente. Então, ele foi adiado depois. Eu estava muito envolvido com isso, que eu quase virei professor de frequências de brilho, mas aí era um nível 12, 13, 14, e a coisa não ia. Eu falei, não é. Em algum momento, a Cristine falou, isso aqui não está dando, então não está. E aí saímos e aí eu continuei a fazer o meu trabalho, que é ancorado nessas frequências, mas aí sem estar dentro de uma estrutura que é para formar a terapeuta, e aí é muito limitante para mim estar trabalhando com isso. A minha energia trabalha em outra praia, vamos dizer, com mais liberdade de ação, que eu encontro nos trabalhos que eu venho criando e desenvolvendo. Mas aí, só para entender, assim, então esses pontos, né, que vão sendo ativados, isso você falou dessa busca por quem de fato eu sou. É isso aí. Isso auxilia, então, uma conexão com o meu inconsciente, vamos dizer assim, e traz para a consciência. Como é que funciona? O que acontece com quem faz? Eu falei que eu ia fazer pergunta do Beabá. Não, a pergunta é excelente. Vamos ver como isso se desdobra. A primeira coisa é entender que você não é aquilo que você acha que você é.
Aquilo que você chama de eu aí dentro... Tem muito universo aí. É a mente do ego. A mente do ego é uma estrutura que nós criamos para sobreviver nesse plano. Então imagina que você é lá um ser de luz, em algum lugar nesse universo. Você era uma consciência autoconsciente e de repente você vivia em algum outro lugar. E aí você resolve vir para o planeta Terra para mergulhar na terceira dimensão. E você entrou aqui. Conforme você entra aqui, tem todo um preparo para a alma chegar aqui. É mencionado em algum lugar de escola de Sanat Kunara e tal, preparando a alma para poder entrar na dualidade. Porque não é mole não estar aqui. Tá? Não é, o ato de estarmos aqui é um ato de grande coragem. E aí decidimos vir. Aí encarnamos num corpo. Nesse processo de encarnatório, nós perdemos a conexão com quem nós somos. Dentro da psicanálise, nós perdemos a conexão com o eu superior, que já é aceito como algo. O eu superior é você. Mas, eu tenho o meu eu superior aqui, mas eu sou ele. E aí? Eu sou aqui, eu estou lá, eu sou o quê? Então, eu sou o eu superior, você é teu eu superior. Mas você não lembra disso. Mas aí já descobriram que tem. E aí eu estou aqui para dizer que você já acessou teu eu superior. Um momento de graça, um momento que está tudo perfeito, de repente, às vezes um momento apenas, uma sensação de enorme estabilidade. Nossa, um momento assim de preenchimento, de totalidade, estava tudo maravilhoso ali. Sei lá, o primeiro beijo num romance também pode representar algo nessa direção, embora aí envolve o outro. Mas é um momento de você estar ali, ver um sol nascer, ver um sol se pôr, um momento onde houve estabilidade. Ali você é você. Ali você está na presença do teu eu superior. Ele pode estar presente com você. Na verdade, você está com ele. Então você já experienciou isso, e talvez todos que estão vendo essa transmissão experienciaram isso em algum momento da vida. Eu poderia descrever vários momentos meus, mas de qualquer forma o importante é que cada um eventualmente teve. Sim, tem pessoas que é uma vida de sofrimento, um monte de histórias, sei lá, gente, muita agressividade, ambiente de guerra, qualquer coisa, é mais complexo. Mas a média das pessoas sempre experimentou em algum momento esse... E isso gera um impulso de busca. Eu quero isso de volta. Eu quero ter essa sensação de novo. Eu quero resgatar isso. A criança, em algum momento, encontra isso daí na infância, num momento de grande alegria, de celebração, mas não é esfuziante, é apenas estar na presença, é algo muito estável. Uma plenitude, assim, um momento de plenitude, a gente poderia chamar? Serve e é por aí. Tá? É um indicativo. A questão é que o eu superior, você vive o tempo todo nessa energia. E aqui não. Aqui daqui a pouco estamos ansiosos, daqui a pouco estamos nervosos, e será que vai rolar esse podcast? Como é que vai ser? Você percebe? Sim. Existe oscilação energética. Sim. Todos temos isso. E aí nós ficamos nesse vai e vem. A busca é essa. E conforme eu busco isso, eu começo a me estabilizar em quem eu sou. Quando eu me estabilizo nessa energia, e a expressão eu sou é poderosa, quando eu me estabilizo nessa energia, eu começo a gerar um processo de ressonância. Ressonância é vibrar na mesma frequência. Eu entro em ressonância com o meu eu superior, eu transmito isso para as minhas células, e as minhas células começam a vibrar em ressonância com o eu superior, e elas começam a lembrar. Do ponto de vista celular, a célula começa a lembrar que ela veio de uma célula tronco, usando a biologia, e ela vibra numa frequência de estabilidade. O que quer dizer isso? O filho dessa célula sempre é igual à matriz. Por algum motivo, já explicamos,
o corpo vai multiplicando, os anos vão passando, os trancos que vamos levando na vida, os desencontros, as amarguras, raiva, ressentimento, vai acumulando no veículo. Isso vai embaçando a funcionalidade da célula. E aí ela começa a se multiplicar de forma não tão eficiente. O corpo está envelhecendo. Ou desenvolve câncer, ou o sistema imunológico não funciona bem e entra o vírus, ou o sistema nervoso também começa a entrar em pane. Sempre em função do uso que eu fizer do corpo que eu tenho. Conforme eu busco alinhamento comigo mesmo, eu vou caminhando nessa direção da minha matriz energética, que vai vir da alma, do eu superior, família de origem, o que for. E aí, conforme eu vou me trabalhando, conforme eu vou fazendo, por exemplo, sessões de frequência, eu vou liberando densidades do corpo e eu vou oferecendo ao corpo a possibilidade dele retornar a ser o que ele era, na origem. Portanto, rejuvenesce o corpo? A resposta é sim. Ainda é uma ferramenta que aqui no Brasil são talvez alguns milhares de terapeutas que aplicam isso. Até que você viu, o nível básico, ele é 14 dias. E depois são mais 10 dias, e mais 10 dias, e mais a cada 2 níveis, até os 52. Então é uma coisa bastante longa esse processo de formação. Mas no mundo inteiro tem um número pequeno de pessoas que fizeram todos esses níveis, e a maior parte fez online depois, porque Christine Day parou de dar o curso presencialmente. Mas é entender todo esse movimento de onde saímos e para onde vamos. O exemplo de Christine Day é bastante emblemático sobre isso. Ela veio para isso nessa vida. A missão dela. Ela veio com essa... todo esse ela encarnou nessa vida com esse projeto para fazer isso. E ela estava lá com o filho dela no colo. O filho sofria de paralisia cerebral. Paralisia cerebral, a criança não é funcional, tá? Normalmente, não passa da adolescência uma pessoa com essas características. E aí, essa criança estava no colo dela, ela era uma professora no interior da Austrália, cuidando dessa criança, e ela já sofria de lúpus avançado, que é uma doença autoimune, ou seja, ela estava se matando. A doença autoimune é estou me matando, tá? Câncer e tal, estou me matando. Essa é a mensagem da doença. Então, ela sofria disso, tinha 2 meses de vida decretada pelos médicos, e a criança estava no colo dela lá, uma criança com paralisia cerebral e sem perspectiva de muito futuro. Mais nada. E aí ela, de uma hora para outra, recebeu o download de um sistema inteiro. Ela veio para isso. Foi assistida tal, e não sabia o que fazer com aquilo, e começou a aplicar no filho. E ali começou o processo de cura dela e do filho. Então, se o filho dela entrar aqui, já é um senhor, não sei que idade ele vai ter, mas talvez beirando 40, 50 anos de idade. Vida normal. Ninguém vai dizer que ele tem algum problema. Olha só. Se você perguntar para qualquer pessoa do ramo, vai dizer que paralisia cerebral não tem cura. E o que faz é prolongar um pouco a vida dessas crianças, mas começa a deformar o corpo, elas não emitem som e tudo mais. O menino começou a emitir sons 6 meses depois de iniciar o trabalho. Todo dia com ela, e aí começou o processo dela se curar também. Uma mulher que sofreu muito, foi entregue para experiências satânicas lá, tal, que envolvia abuso sexual, e ela participou disso a partir dos 4 anos de idade, até adolescente. Ela, durante 10 anos ela frequentou isso daí, foi entregue pelos pais. E aí ela viveu toda essa experiência para então estar numa experiência de quase partindo, voltar, não, você vai ficar, e ela começou o processo dela. Foi muito difícil, todas as histórias que ela conta, bastante intensivo tudo isso. Eu participei de
tive com ela muitas assistências na minha formação e tudo que eu fiz, em preparação para o que eu estou fazendo hoje. Enfim, para te dar um resumo de toda a história, o executivo, o diretor de multinacional, de carregar computador embaixo do braço, viajar para cima e para baixo, em algum momento deixou o rabinho crescer e virou terapeuta. E aí começou uma jornada nova, e talvez nesse último quarto de século, mais ou menos desde a virada do século, começou uma jornada de busca, assim, não vou dizer desesperada, mas intensiva. Faz muito pouco tempo que eu realmente comecei a me estabilizar e começar, bom, agora temos que ver o que vamos fazer e encontrar um fluxo de trabalho, de movimento no mundo para fazer o que eu vim fazer nessa vida. A sensação parece que foi um bom começo até agora. Tem te realizado também nisso. Isso é importante, né? Quando a gente percebe também que essa consciência do que se veio fazer no mundo, que eu acho que todo mundo também tem isso, né? De estar aqui com algum propósito. Às vezes basta que a gente visualize de fato qual é esse propósito de vida e esteja feliz com isso também, né? Vendo outras pessoas felizes, eu tenho certeza que tem ajudado muita gente, né, Deepak? Todo projeto é esse, mas sim, o propósito pessoal é o fundamento. Para você estar aqui fazendo o que você está fazendo, tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que trazer excitação, tem que ter motivação, tem que ser bacana. Tá, mas esses assuntos, o que é isso daqui? É diferente. É muito diferente de tudo que o mundo já viu, na média, mas é muito diferente porque também é muito novo no planeta. Sim. Foi ancorado há muito pouco tempo e aí estamos tendo uma assistência extraordinária para trazer isso para a realização. Eu tenho a impressão que isso vai se desdobrar em fundamento para um monte de tecnologias que estão chegando no mundo e algum dia, possivelmente muito em breve, a ciência vai começar a entender o que nós estamos falando aqui. Ela já está caminhando para isso, mas existe um desafio muito grande para um cientista que acreditou numa determinada forma da sua física. Veja bem, estamos falando de catedráticos de universidades, pessoas de fama internacional, etc. e tal, que identificaram partículas e não sei o que lá, e de repente eles aceitarem que tem algo muito além. Para te dar o desafio, a ciência a explicação científica para o ser humano é de que nós somos fruto de uma evolução ao acaso, de uma genômica que recebemos lá e por acaso apareceu um mais inteligente, o tal do Homo sapiens lá, que por acaso virou o que nós somos até hoje. E se foi o contrário? E se esses corpos foram preparados, essa espécie humana foi preparada para poder sustentar uma consciência e nós podermos habitar esses corpos nesse plano. Então é uma discussão muito grande, mas a consciência aponta para ser muito mais poderosa do que qualquer crença autolimitante, que carregamos muitas. Inclusive de envelhecimento, doença, sempre a coisa vem de fora. Mas por que é que eu pego o vírus? O meu sistema imunológico está deprimido. Então o vírus consegue entrar e se instalar, e se multiplicar, e eu fico doente. Mas se o meu sistema imunológico estiver ok, ele não consegue. Ele entra, mas não consegue se multiplicar. Eu consigo me defender dele. O que é que faz eu me defender dele? O que é que faz, o que deprime um sistema imunológico? Tristeza, amargura, mágoa, ressentimento, raiva. Isso deprime o sistema imunológico. E o que faz ele ficar legal? Alegria, celebrar a vida, fazer o que você gosta. Esse conflito ainda persiste no mundo e nós somos ainda impulsionados na direção do sofrimento. Por isso que você falou antes que a doença é
É o corpo dizendo, é algo nos dizendo que eu estou me matando. É nesse sentido que você diz que existe essa somatização e acaba gerando aí essa situação toda com o organismo que está demonstrando que a coisa não está bem em termos de pensamentos, sentimentos, nesse sentido? É isso e é muito mais do que isso, mas esse é o fundamento. É entender que a doença, o que é chamado de doença hoje, é uma forma de o corpo encontrar equilíbrio. Uhum. Então, se eu tenho uma energia enorme de raiva, ressentimento, mágoa no corpo, de repente o corpo consegue concentrar isso aí na forma de um nódulo canceroso. Uhum. E, eventualmente, esse nódulo consegue proliferar no corpo, porque a energia de liberação é muito grande. Mas é uma forma de eu liberar esse campo, essa densidade no corpo. Um infarto é uma forma de abrir o coração. É uma dor enorme, mas isso abre energeticamente o coração. Uhum. Então, uma pessoa que morre de infarto, quando vier na próxima vida, o coração vai estar mais aberto. Uhum. Porque ela já abriu nessa vida. Pô, mas matou o corpo e um sofrimento e a família? É difícil, mas é o que é. E entender esse processo é entender o aprendizado humano, que ainda passa pelo sofrimento. Uhum. Nós viemos de uma escola antiga, onde para evoluir precisamos sofrer. E agora estamos criando uma escola nova, ou estruturando uma escola nova, baseada em alegria, em amor. Uhum. Então, amorosamente, eu vou liberando a densidade. Aí, de repente, eu acordo de manhã, eu estou mal-humorado, tem algo que está pegando. Bom, eu posso tomar uma pílula para me sentir melhor, um ansiolítico, alguma coisa, e eu viro lá e eu não estou olhando o que eu estou sentindo. Uhum. Ou eu posso trabalhar com o que eu estou sentindo e liberar. Ou, eventualmente, eu vou precisar do remédio ou de ajuda para lidar com tudo que eu tenho, com a densidade que está no meu corpo. Então, nós não estamos aqui desprezando nenhuma ferramenta do mundo, ao contrário, é entender o que é que você vai encontrando para você. A ciência ainda não aceita esse tipo de tecnologia como eficiente, porque há interesses econômicos e não vamos entrar nisso. Isso aí já dá um monte de capítulo, dá outra história aqui. E eu prefiro talvez não entrar melhor, né? nesses assuntos, porque há uma competição desesperada dentro de uma crença de que não existe suficiente para todos. Lembra que ele estava falando? Uhum. Não, isso não é verdade. A maior mentira desse planeta é de que não existe suficiente para todos. Nós criamos a escassez. Uhum. É só fazer uma guerra e você cria uma enorme escassez no lugar. Portanto, enquanto humanidade, nós criamos escassez o tempo todo. Eu acho que nos últimos não sei quantos séculos, talvez milênios, não teve um dia de vida nesse planeta sem alguma guerra, um conflito, alguma história maior ou menor escala. Então, o próprio conflito é a energia velha que está caindo. Uhum. E é para onde vamos? Para um mundo onde a guerra já era. Daí, chegarmos lá, bom, temos um trabalho. Caminhada. Estamos fazendo ele aqui. Mas você diz a ciência ainda não valida, vamos dizer assim, mas existem casos que comprovam, por exemplo, né, da Christine Day, mas outras situações assim que vocês percebem a mudança do organismo, da pessoa. Isso tem evidências que isso... Há um monte de evidências, as pessoas vão querer ver ou não. Uhum. Mas existe toda uma verdade coletiva de que o poder está fora. Então, eu preciso de uma substância, de um remédio, de alguma coisa que envolve uma estrutura comercial. O poder está fora. Se você olhar, eu posso construir uma casa hoje, onde eu coloco células fotovoltaicas no telhado, abasteço uma série de baterias, posso ter um carro exclusivamente elétrico
e não depender de nada de fora, de comprar combustível e nada fora. Aqueço minha água com sol e tenho eletricidade e conduzo a minha vida sem precisar de uma substância fora. Mas aí vai ter indústrias que não vão gostar disso. Estamos convivendo com essa transição. E aí você vai vendo o tamanho do movimento no planeta. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Os interesses estão sendo defendidos. E aí, colocar isso como algo que não funciona é algo discutível. Eu atendi muita gente, continuo atendendo, conduzindo grupos e trabalhos e uma série de atividades, todas lastreadas, ancoradas com frequências de brilho, com essa tecnologia que não é do planeta. Ela veio de fora para se estabelecer aqui e podermos estar no mundo suavizando a nossa jornada de volta para casa. Então, nós dois aqui estamos fazendo a nossa parte para ajudar o planeta. E é importante entender que não precisa ser o que o pessoal chama por aí de esotérico para estar fazendo isso. Tem pessoas fazendo trabalhos magníficos dentro de várias, sei lá, igrejas, organizações humanitárias, centros de pesquisa, dentro de governos, dentro de exércitos, dentro de estruturas. Existe todo um movimento nessa direção. Mas são pessoas de bom coração que estão buscando uma coisa melhor e liberando, por exemplo, segredos que estão vindo à revelação. Na verdade, a base de tudo é o que você falava antes, né? Essa questão do amor, dos sentimentos nobres, que isso eu acho que aonde ele estiver sempre vai ser feito um bom trabalho, né, Deepak? Sempre. A separação, a divisão, ela vem, bom, eu estou certo e você está errado. E aí começam as guerras. Mas aí já não tem amor, né? E de fato é verdade. E já foi dito por muitos. Bom, se tiver raiva no meio, pode ser qualquer coisa, mas não é amor ali. Se houver competição, se houver luta, se houver medo, é tudo menos amor. Exato. Então, caminharmos nessa direção, caminharmos em direção ao mundo que quer paz, é para onde vai. Veja, mesmo países que estão em conflito, etc. e tal, que mãe quer mandar os filhos para um fronte de guerra? Perceba que absurdo. É absolutamente absurdo apenas considerar essa possibilidade. Então, estamos indo além disso, e é um processo coletivo. E aí temos muito trabalho para frente, porque conforme a guerra vai diminuindo, e parece que ela está aumentando, mas não está. É só... O medo está aumentando, porque a forma de manter o medo como ferramenta de dominação é alardear ele. Olha, a bomba vai cair, olha, os caras vão... Uma guerra de extermínio não vai ser permitida nesse planeta. Isso já foi decidido desde a Convergência Harmônica em 87. Portanto, faz tempo. O planeta foi escolhido para ascensionar. Nós escolhemos. Nós que estamos aqui. E, a partir daí, esse processo vem acontecendo. E agora temos uma época, um período final extremamente intenso de aceleração de tudo isso. Daqui até o próximo ano, serão anos extremamente importantes. Daqui até 2030, encerra todo um ciclo, onde possivelmente nós vamos ver mudanças espantosas no planeta. O que seria essa conferência harmônica? A conferência é a convergência harmônica. Convergência. Perdão. A convergência harmônica ela ocorreu em 87 e foi uma decisão coletiva do planeta. Vai pegar Conselho Galáctico, por aí, é nesse nível a coisa, é todo envolvimento de avaliar a energética do planeta e ver se havia condição do planeta ascensionar ou não, ou encerrar o ciclo. Porque se você for ver, existem movimentos de, vamos dizer, de pessoas que não vão pensar duas vezes em querer apenas dominar. Guerra, então não tem problema nenhum em matar, em dominar. Perceba, ainda vivemos isso dentro de cidades, dentro de ambientes. O Brasil cada vez
não participamos de uma guerra internacional, mas socialmente, cheio de cadeias para tudo que é lado nesse planeta, nesse país aqui. E em vez de investirmos em escola, estamos investindo em manter gente presa. Tudo isso aí vai acontecendo e vai continuar acontecendo de forma a olharmos e entender que não é esse o mundo que nós queremos para nós. Então, desde essa convergência, houve uma decisão de agora vai. Mas aí é uma convergência entre... Você fala muito nos pleiadianos, tem relação com esses seres que você Eles são os menciona? coordenadores desse projeto todo. Tá. O planeta Terra é coordenado por eles. E aí existe uma série de outras espécies também humanoides de outros sistemas solares, de outras regiões da galáxia. Todas elas participam aqui Sim. para sustentar esse processo. Na verdade, o planeta Terra ele foi construído com genética da galáxia inteira, ou de um monte de lugares onde temos uma estrutura genética no corpo humano que possibilita sustentar uma frequência extremamente elevada para dar condições de estarmos nesse mundo a partir de quinta dimensão ou acima, onde não existe mais dualidade. O encerramento desse ciclo aponta para ser muito rápido daqui para frente. É essa caminhada que você diz que estamos fazendo agora. Nesse... E agora é a época decisiva, onde haverá uma mudança profunda no planeta. Isso está acontecendo agora. E pode ser que quase ninguém perceba, ou pode ser que a gente perceba. Tem o pessoal falando de eventos, tal, mas já vem acontecendo um monte de eventos. Isso justifica eventos climáticos, guerras, inclusive, tudo isso faz parte desse momento? Sim. Ao seu ver? Se você pegar 99% dos vulcões do planeta estão ativos. Todos estão ativos. O tal do cinturão de fogo do Pacífico e tudo mais. Então, tudo isso está acontecendo. E volta e meia, estouram aqui, estouram lá. E você vê que não temos conseguido estar bem e não o cinema catástrofe que vai acabar tudo. Sim. A ideia não é essa. A ideia é estimular as pessoas a despertarem. Processo, uma transformação. Isso. E muita gente vai ser impulsionada a despertar, eventualmente, a partir de um tranco tal. Havia a possibilidade de, sei lá, ter um apagão geral do planeta, um flare solar que possa impactar o planeta, ainda existe. Não há previsão clara se isso vai acontecer ou com qual intensidade. E pode ser que tenhamos algum período onde os sistemas dão uma parada. Então, imagine acabar a eletricidade de um planeta inteiro de uma vez, em um momento, em algumas horas ou talvez alguns dias. Mas momentâneo, assim. Tem até um vídeo lá, eu recomendo, é bom ter umas velas em casa. Ter água e tal, mas se isso acontece, fica em casa. E daqui a pouco volta e o mundo continua a rodar. Ele não vai parar, não vai... Não é uma hecatombe, não é o Armagedon, não. O processo é um reset, é uma reinicialização do próprio planeta. Então, nós vamos ter experiências espantosas ao longo desse ano e do ano que vem, de percepções mais claras do que está acontecendo ao nosso redor. De repente, vai ser oficializado que não estamos realmente sozinhos na galáxia e nunca estivemos. Mas, de qualquer forma, por mais espantosas que sejam essas palavras, elas não têm a pretensão de ser uma verdade única, porque é uma abordagem do que eu percebo, do que eu sinto, e eu não tenho a pretensão de ser preciso, mas o que eu percebo é muito claramente nessa direção. E para trazer informação até numa conversa como essa, porque eu já tenho clareza. Tem uma caminhada aí. Para fazer qualquer trabalho que eu faço com pessoas e atendimento energético, eu trabalho com eles. Então, a turma das Pleiades está em peso aqui para nos ajudar. Onde quer que eu vá, eu não estou sozinho, eles estão aqui. Mas e aí, eu não vejo eles? Não, eu não vejo. Se eu visse, isso me atrapalharia, eu não consigo... eu teria muita distração visual.
Algumas pessoas vêm, apenas para terem clareza de que não tem gente aí com você, né? Tem. Aí tem pessoas que trabalham com isso, toda a turma do espiritismo, tem gente que enxerga, muita gente de várias religiões afrodescendentes, eles têm ferramentas para visualizar, e sim, muita gente usou isso de uma forma distorcida no passado. Sim. Mas caminhamos aceleradamente para a cura, para a liberação de todas essas densidades. Que maravilha. E aí, se você for ver, já muito trabalho foi feito no mundo. E agora é hora de começarmos a lembrar quem somos. Conforme a célula vai lembrando quem ela é, a cura acontece. E aí, remissão de doenças e tudo mais passa a ser possível. O que foi explicado até no exemplo de Christine Day, do filho dela. E nesse processo, nós caminhamos aceleradamente para ajudar um planeta a se descobrir, a se revelar, a sair do esquecimento. A passar para um próximo nível, vamos dizer assim. Nós já passamos. E isso vai continuar. E aí, quem quer continuar brigaiada não vai encontrar mais lugar nesse planeta para continuar aqui. Se o planeta passou para um próximo nível, a brigaiada não tem mais como estar presente. Vai e está havendo ainda, essas duas realidades vão caminhar em paralelo, mas você vai descobrir que, de repente, você está num ambiente até familiar, com pessoas queridas, onde você está vibrando numa frequência e a outra pessoa ainda está presa no drama do mundo, no sofrimento, num vitimismo, num monte de situações, e ela tem o direito. A questão do livre-arbítrio é sagrada nesse plano. É o momento de cada um. E ele sempre vai ser respeitado. Ah, eu quero só até aqui, então tá bom. Bom, para mim sempre foi pouco, então eu quero mais, né? Mas é um processo de autodescoberta, é um processo de celebração, de alegria, de reencontro. É um processo de cura. E os cristais? Onde é que eles entram nisso tudo? A gente tem aqui vários. Veja que esses cristais se formaram há muitos milhões de anos nesse planeta. Eles são muito antigos. E o cristal, ele tem o quartzo em particular, na configuração de cristais, ele carrega a característica de guardar informação. Se você tem um celular, um aparelho, ele funciona. A tecnologia usa o cristal, porque tem cristal. Tem lâminas de cristal ali dentro. O próprio relógio, né? O quartzo é o tal do quartzo é isso daí. O cristal de quartzo, ele é muito duro, ele tem dureza 7, é abaixo do diamante, mas ele é muito frequente. E o Brasil está entre os países que têm as maiores jazidas de quartzo do planeta. É mesmo. Se você pegar, Juscelino Kubitschek sabia o que ele estava fazendo quando colocou Brasília onde colocou. Existe uma gigantesca jazida de quartzo embaixo de Brasília. Olha só. Ela veio para ser uma cidade e ela vai ancorar no futuro uma frequência muito mais elevada do que tem hoje. Ainda estão brigando pela sobrevivência lá, mas... Ainda não conseguiu. Não, mas... nós não vamos falar de política aqui. Então, entender um cristal é entender que ele guarda a programação. Eu posso ter um cristal pessoal, segurar ele, programar ele, para ele me lembrar de alguma coisa. É o que usamos em frequências de brilho, muitos trabalhos usam cristais, e não usa, por exemplo, aqui foi colocado uma ametista, e a ametista, que é tem uma das maiores jazidas do mundo, está aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Ametista do Sul, se eu não me engano. E o Brasil produz as ametistas de melhor qualidade, está entre as melhores, que tem mais intensidade. Mas para esses trabalhos, embora a base da ametista tenha muito cristal, muito quartzo, ela não serve porque esse pigmento ele não é estável. Se você colocar essa ametista no sol e deixar, daqui a pouco some o pigmento. É mesmo? É. Os chineses gostam muito de ametista, eles vêm para o Brasil e compram um monte. E aí eles fazem aquelas drusas, que é cortada aquela pedra no meio, o geodo cortado no meio, eles colocam isso nos negócios deles e tal.
Cria uma energia de muita estabilização, proteção. A violeta traz muita cura, transmutação de densidades, ajuda a estabilizar quem estiver em volta. Então, podem ser algo bacana de ter em casa, tem muita gente que gosta. Eu sempre adorei cristais, então... Além de bonitos, né? São magníficos. E aí, um monte de histórias, mas, enfim, vamos tendo cristais com programações diferentes para propósitos diferentes, e aí vamos usando essa ferramenta. É usado na frequência de brilho, é usado o cristal. A partir dos trabalhos de órgão, de vários níveis de frequências de brilho, sempre vai ter cristal a partir daí. Nos trabalhos que eu faço, que são ancorados com os pleiadianos também, então a base toda sempre é frequências de brilho, que vai usar as memórias dos cristais para ajudar no processo de cura. Aí tem cristais que vão em cima do corpo, tal, tem cristais que eu uso dentro de vórtices energéticos e assim vai. Então, eles são ferramentas de uso aqui no mundo e é uma forma de eu ter algum material, algo para pegar. Em algum momento, nós vamos descobrindo que o cristal somos nós. Você tem cristal dentro de você. Existe um negócio chamado glândula pineal, que é um cristal líquido na sua forma original de funcionamento. Aí tem muito uso de flúor mundo afora aí, que não é bom para a glândula pineal e cristaliza ela ou limita a funcionalidade dela. Eu não recomendo ingestão de flúor por conta disso. É algo bastante importante nesse tempo. Ele é usado por questão dentária, então veja se tem alternativas e tal, o ozônio está chegando, então tem ferramentas mais eficientes, eventualmente, para a questão biológica, mas eu não vou entrar nessa discussão porque também vai entrar em interesses de pessoas e eu não estou a fim de disputar nada com ninguém. Apenas estou dando a minha opinião sobre o que acontece. Portanto, todo o movimento do mundo é nessa direção. Temos trabalho pela frente. É importante que quem esteja vendo esse vídeo, temos trabalho pela frente. De cada um de nós, né? O trabalho é dentro de casa, é dentro de cada um de nós. Mas é sair dessas energias do mundo e encontrar uma forma nova de estarmos no mundo. É o próprio slogan dos Corpos da Alma. Estamos caminhando para ajudar as pessoas a sustentarem isso. A própria agência Respira faz isso também. Eu tenho certeza, porque trabalho já... Não sei quantos anos estamos aqui. Nossa, algum tempo, né? Eu lembro. Alguns anos. Não vamos contar muita... Melhor não entrar em detalhes. Não, tá bom. O que seria a quinta dimensão? As dimensões todas, elas existem em cada ser humano. A diferenciação em dimensões diferentes, ela ajuda apenas eu medir frequências vibracionais. Mas até a quinta dimensão, ou da terceira até a terceira é a mais densa. Até a quinta, nós temos uma mudança brutal, porque a terceira, ela vem carregada de dualidade, polarização. Ela vem carregada de eu e você, eu me perceber separado de você. Quando estivermos na quinta dimensão fazendo essa mesma conversa, ou uma continuação dessa conversa, a percepção que eu e você vamos ter um do outro é de que não estamos separados. Nós vamos ter uma clara sensação de conexão, um profundo respeito um pelo outro. Isso já existe, o que faz com que essa conversa já esteja em quarta e alguma coisa. Mas a separação, ela é muito do ponto de vista mental, e ela limita muito a experiência, o entendimento do que é isso. É muito mais um sentir no coração. Se você pegar crianças que estão brincando juntos, que estão em harmonia, elas não querem ver criança sofrendo. Elas não querem que nenhum dos colegas esteja sofrendo. Chorando. Elas vão se apoiar e vão encontrar um equilíbrio.
Por outro lado, crianças que estão brigando, esperneando, na birra e tudo mais, você vê o conflito, terceira dimensão. A ausência de conflito, cooperação, quinta dimensão. Na quinta dimensão não há dualidade. Não haverá nem a hipótese de considerarmos enganar alguém. Até porque tudo é revelado na quinta-feira, na quinta dimensão. Quinta-feira não, né? Nós sempre vamos saber o que o outro está sentindo e pensando. Conforme vamos conversando, nós vamos entrando um no campo energético do outro e em algum momento nós não vamos ter nem palavras para estar falando. Telepatia vai estar plena. Estamos ativando ela. Então, entender esse para onde vamos é um processo de profunda cooperação planetária. Não queremos ninguém que fique de fora. Não queremos ninguém que seja excluído. Bom, e como a nível social, coletivo, vamos nos organizar? Hoje tem Cruz Vermelha, tem grupos de assistência, mas perceba, é muito mais que isso. É quando nossas lideranças todas vão estar trabalhando para isso e quando todo o fluxo de trabalho, de energético do planeta, financeiro inclusive, não vai estar sendo direcionado, por exemplo, para a guerra mais. Eu acho que até entra a nossa consciência ou nossa clareza sobre o que é, de fato, ser humano, né? O senso de humanidade vai falar de fato, porque é o que você dizia, estamos nessa busca por quem nós de fato somos, nesse vínculo com o nosso eu superior, né? Buscando cada vez mais. E essa é a essência humana, na verdade. Então, a partir do momento que nós tenhamos, né, estejamos nesse nível, a gente também vai ter uma clareza maior do ser humano na sua essência, né? Pelo menos é o que eu acredito, assim, que eu acho. E é verdadeiro, é bem claro isso daí, é bem... traz à luz o que acontece. O ser humano é uma experiência. Nós, na essência, somos quinta dimensão ou acima. Agora, na essência, ela está aqui dentro. Trazer isso para a revelação, essa é a aventura que estamos vivendo. E a experiência humana continua. Em algum momento perdemos a paciência, xingamos alguém no trânsito, temos um acesso de raiva, somos humanos. Faz parte da experiência humana. Não somos perfeitos, mas caminhamos ativamente nessa direção. Daí, entre eu sentir raiva, querer pegar uma arma e atirar em algum inimigo, perceba a distância que isso já está ficando no passado. Então, estamos saindo dessa experiência conflituosa para vir para a essência. E aí é um processo pessoal de cada um. Nós não vamos fazer nada perfeito e não precisa ser. Mas estamos caminhando aceleradamente na direção de estarmos olhando o que é que estamos sentindo, o que é que eu estou sentindo agora. Conforme essa estabilização vai sendo alcançada, nós vamos gerando um campo ao nosso redor. Para as pessoas que estão vendo esse vídeo, elas estão dentro desse campo. E é uma loucura até entender que elas estão aqui agora. Se 1000 pessoas vão ver esse vídeo, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, como é que vão estar todos aqui? Mas perceba que esse é o processo. E aí a física ainda já explica muita coisa, mas ela vai chegar lá. Há um trabalho a ser feito nessa direção. E isso tem a ver com a criação da nossa realidade, né? Quando a gente diz que cada um de nós cria a própria realidade, tem a ver com essa forma de pensar, com essa busca, com esse cultivar determinadas emoções, determinados sentimentos. Criamos o tempo todo. O ser humano, ele tem a genética adâmica. Tem características supradimensionais. Criamos o tempo todo. Portanto,
Eu crio de acordo com o que eu penso, sinto, o que eu visualizo, o que eu acredito. Se eu acredito que não tem suficiente, se eu acredito na falta, a conta do banco sempre vai andar na escassez. Se eu acredito na abundância, eu começo a criar isso. E aí, muitas escolas, mas eles trabalham muito isso a nível mental. Acreditar é mais do que pensar isso. Ah, então eu quero. Eu quero, mas e aí? Como é que você vai mudar a tua crença interior se até hoje você acreditou diferente? E não é apenas crer em algo. Sim. É ser esse algo. Então eu não quero eu não quero crer em abundância e ter abundância. Eu quero ser abundante. E aí eu passo a aceitar que nesse momento eu sou abundante. Eu sempre lembro da história de um amigo. Ele cresceu num ambiente muito humilde. E a mãe dele sempre falava dele desde pequeno, uma criança pequena sentada lá, falei, isso aí tem o rei na barriga. Estava tudo ótimo para ele. Não havia sofrimento no campo dele. E ele cresceu, viveu, atendi ele em vários momentos, uma pessoa extraordinária. Foi encontrando o caminho dele, se tornou sócio de uma padaria ali, ele ajuda na estrutura, na organização. Entender o processo é uma coisa. Ser o que eu estou me propondo a ser, bom, tem uma jornada. E é a cada dia, a cada respiração, estar presente comigo mesmo e a mudança vai acontecendo. É muito acelerado nesse tempo. É um processo imenso. E já que você mencionou a criação de realidade, já foi comprovado que o observador interfere no experimento. Então, se procurar na literatura, você vai achar aquele experimento de duas fendas, onde o elétron pode ser onda ou partícula, e é só botar as duas fendas, e se o observador está observando, está olhando, ele tem um funcionamento. Ele funciona, eu não lembro agora se é partícula ou onda, é um dos dois. Se não tem nenhum observador, sai lá, deixa o negócio funcionando e sai, ele vira outra coisa. Nós interferimos na realidade ao nosso redor. Nós criamos a realidade planetária. Nós acreditamos que o planeta vai esquentar e aí ele esquenta. E aí derrete o gelo lá que dá uma refrescada e de repente vai vir um frio danado para compensar ou gerar equilíbrio. Nós não sabemos o que vem pela frente, o que estamos coletivamente construindo. Mas o que sabemos é que vamos construir algo novo e estamos fazendo isso a cada dia. Perceba, eu interferir no ambiente, hoje tem tecnologia para fazer chover ou alguma coisa do gênero. E dá um monte de barberagens por aí, chove demais. Ou tira água que devia cair num lado, cai no outro e vai por aí. Mas nossos ancestrais faziam dança da chuva. E aí todo mundo vai dizer que é mito, mas eu estou aqui para dizer que funciona, tá? Então... Ué, mas todo histórico tem um porquê, né? Se eles diziam que funcionava, há de ter um motivo para isso mesmo, né? E eles faziam isso, e eles entravam nisso. Isso se perdeu ao longo da evolução civilizatória nossa, onde viemos para um campo mental, onde passamos a acreditar que nós somos limitados. É hora de resgatar o poder de cada um e entender que não somos limitados como pensávamos que éramos. E até isso que você traz a respeito, por exemplo, desse experimento das duas fendas ou da própria questão da realidade, a gente pode pensar o quanto a nossa forma de pensar, o quanto tudo isso que a gente idealiza, né? E a gente poderia dizer, essa vibração de pensamento que eu busco, o quanto vai interferir, inclusive, em realidades daqui a pouco até distantes da minha. Por exemplo, as guerras. O meu pensamento pode interferir pode auxiliar, vamos dizer, para algo maior em termos de planeta? Pessoas em meditação mudam o mundo. Pessoas em oração mudam o mundo. Independente da fonte, pessoas que buscam o mesmo propósito. Se um monte de gente busca a guerra, sai da frente. Exatamente. E isso é comprovado, e isso funciona, mostra o poder que nós temos coletivamente.
individualmente temos um poder gigantesco. Lembrei de falar também da próprio DNA, que responde ao proprietário. Então, no momento que houve a concepção do teu corpo físico e do meu, quando o masculino e o feminino se fundiram, duas fitas de DNA se juntaram para formar um corpo físico com uma assinatura genética única. Esse corpo físico, ele é único no planeta e ele tem uma frequência que você escolheu habitar. Então, quando houve a fusão do masculino e feminino, quando houve a concepção, formou a primeira célula do teu corpo humano, que você está usando hoje, você estava lá. Você falou, esse aqui é meu. Eu estava lá, esse aqui é meu. E cada ser humano no mundo. E aí houve a gestação, nasceu e você vai para o mundo. Então tá bom, aí sabemos a história. Mas como é que é isso? Como é que funciona? Tem um experimento muito interessante que pega o sangue, a amostra de sangue das pessoas, que tem DNA lá dentro da pessoa, e aí coloca lá uma microcâmera, alguma história lá, que consegue medir o DNA, o funcionamento do DNA. E aí põe a pessoa, que é dona daquele DNA, vendo um filme. E aí o filme é de terror. O DNA encolhe. É mesmo? No corpo da pessoa e no sangue que está aqui do lado. Bom, mas não está ligado. É, mas é igual. Aí eles pegam e afastam essa amostra de sangue do corpo. E continua funcionando igual. Eu vejo o filme triste, contrai, e contrai lá também. Mesmo distante. Instantaneamente. Reflexo. Eles pararam a, não sei se foi 60 milhas ou 60 quilômetros de distância, acho que foi 60 milhas. E continuava dando o mesmo resultado. Ou seja, se pegar uma amostra de sangue tua, levar essa amostra para Júpiter, está lá teu sangue. E aí está lá teu sangue e você tem um momento de alegria, o DNA lá vai alongar. O teu DNA vai alongar também. É como uma mola, tá? Ela estica, se tiver alegria, amorosidade, ela relaxa. Se vem tensão, se vem medo, se vem raiva, encolhe. Tá? Basicamente, emoção densa encolhe, nos preparamos para a guerra. Aí vem a alegria, relaxa e vive uma experiência de relaxamento. Se tiver lá em Júpiter, vai responder igual. Da mesma forma. O problema não é esse, o problema é que é instantâneo. Não há intervalo de tempo entre o teu DNA aqui e o DNA lá. Então, se você for pela física convencional, eles vão dizer que isso é impossível. Porque a velocidade da luz leva uns 17, 20 minutos para chegar daqui da Terra até Júpiter. E nada pode viajar mais depressa do que a luz. Então, a única explicação é que se a distância, se o tempo é zero, a distância tem que ser zero também. Pô, mas como é que é uma distância zero de algo que está lá longe? Então, essa distância tem outras formas de acessar. E aí está comprovado, a física quântica, você tem partículas que estão pareadas quanticamente, elas nos respondem, essa faz esse movimento, essa também faz. Elas fazem isso. Essa daqui vai fazer um movimento e a outra faz junto. Não há intervalo de tempo. Isso quebra a lei da física relativista, onde nada pode viajar mais rápido que a luz. Logo, a distância tem que ser zero também para isso funcionar. É como se elas estivessem juntas. É entender o maestro que está em você, de construir a realidade. E esse processo, quando é somado com outras pessoas, gera um processo extremamente poderoso. Fizeram o contrário também. Pegaram células de sangue de uma pessoa, colocaram num frasco, e dentro esse frasco está aqui na frente, e coloca frequências de amorosidade aqui. E outra tranca num lugar lá que não é bloqueado qualquer frequência entrar. Há um isolamento eletromagnético daquele campo. E aí tem uma medição permanente de células vivas lá dentro. Daqui a pouco morreu todo mundo lá dentro. E aqui continua tudo vivo.
A nossa atenção, onde eu coloco a minha atenção, cria. Então, se levamos a minha atenção para a paz, se você leva a tua atenção para a paz, nós mudamos o mundo. Isso está acontecendo, ninguém vai segurar mais. Mas ainda tem gente esperneando, criança birrenta, que insiste em mandar uns mísseis lá, alguma coisa assim. E não é entrar no julgamento de algum país, alguma história, porque livre-arbítrio é livre-arbítrio. Eles não querem isso. Agora estamos saindo de um mundo de terceira dimensão, onde eu vejo a galinha do vizinho é mais gorda, eu vou lá e quero roubar a galinha. Então eu estou interferindo no livre-arbítrio do meu vizinho, a galinha é dele. Por que é que eu vou roubar alguma propriedade dele? Se eu sei que é dele, então estou interferindo na escolha dele. Eu interfiro na escolha de alguém se manda essa pessoa marchar num campo de batalha. Então, esse jogo de interferir no livre-arbítrio do outro ainda existe. E as pessoas têm o direito de querer jogar esse jogo. E muita gente gosta desse jogo. Estão viciadas nesse jogo. Jogos de poder, jogos de dominação, isso ainda vai ter. Mas vai ter cada vez menos espaço nesse mundo para isso. E o processo é agora. Não é na semana que vem. Está acontecendo agora. E vai continuar se desdobrando de forma extremamente acelerada daqui para frente. Portanto, a figura bíblica do cara que subiu na montanha e disse: onde tiver mais de um falando em meu nome, lá eu estarei. E é verdade. A energia crística foi trazida ao planeta exatamente para gerar essa libertação. E ela está no mundo para viver isso. Talvez hajam muitas diferenças de interpretação de como isso funciona. Até porque um bocado de guerra mundo afora foram entre religiões e ainda são. Mas isso é só um motivo para brigar. Porque as pessoas gostam da briga. O que está em declínio é o processo da própria briga. Famílias, mães de filhos, familiares, ninguém quer ver o filho marchar para o extermínio, isso é um absurdo. Então, caminhamos ativamente nessa direção. E eu suspeito que muito rápido teremos notícias, quem sabe, de lideranças desse planeta começando a se posicionar de forma clara. Mas é um jogo ainda de poder e ele precisa ser desmontado. Isso está acontecendo, conforme a gente vem para o tal do coração. E aqui, esse espaço não é um espaço piegas. Tudo isso aí é também uma distorção para criar soldados. Isso é coisa de fraco, não. É aqui que está o poder. O poder de criar a realidade está no coração. E todo o nosso trabalho, o que estamos fazendo aqui, é exatamente isso. Ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmos a sustentar esse poder, a abertura do coração e sustentar um mundo novo que estamos construindo juntos. Que maravilha. Sabe que não faz muito tempo eu li um livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E uma das coisas que me chamou é como se ele fizesse uma entrevista com o diabo e o diabo contando todas as artimanhas que ele usa para nos deixar mal. E mais uma das coisas que me chamou a atenção foi ele dizendo sobre o quanto ele usava a alienação a respeito dos nossos próprios potenciais ou a respeito de quem somos para fazer o seu trabalho de diabo, né? Claro que é uma analogia aí que ele faz, mas entra dentro disso tudo que você trouxe, assim, dessa importância de nós buscarmos a nós mesmos, que eu acho que é esse espaço também que você fala, né? Esse ser que somos, que eu acho que é tão cheio de potenciais, tão grande, e que nós, às vezes, estamos ainda distantes, né? Precisamos fazer essa interiorização, essa busca por nós mesmos e fazermos esse papel no mundo, inclusive, que é tão importante, fazer parte dessa mudança, fazer parte dessa construção de algo maior, né, de PAC. Você vai contar histórias para as próximas gerações
Um dia, de repente, eles vão perguntar para você, eu estava lá. Eu vi isso acontecer. Então, nós viemos para isso, mas a aventura agora é viver isso. Mas sim, cada vida que pudermos salvar, cada bala que pudermos evitar que seja disparada, eu acho que tem trabalho a ser feito. Mas a mudança, ela não vem por eu impedir alguém de fazer alguma coisa, porque essa é a energia velha. Onde eu vou estar interferindo, o cara quer brigar, Sim, então vai brigar com um outro, porque eu estou fora. Mas a questão toda é o trabalho dentro de casa. Comigo mesmo, né? O que é que eu ainda quero brigar nesse mundo? E a mudança está acontecendo. Portanto, é uma questão de escolher. E ela está acontecendo, é muito acelerada, e uma nova realidade está sendo construída. Para mim, conforme eu vou vivendo a minha vida, eu vou na padaria comprar pão, eu estou irradiando essa energia onde eu for, onde você for. E isso vai criando dentro dos ambientes, das cidades, dos lugares, o potencial de mudança. Viemos para fazer isso. O Brasil veio para cumprir essa profecia de ser a potência do terceiro milênio. Já é. Mas ainda temos trabalho para fazer. E ser uma potência não é ter armamento, não é ter um exército, não é ter uma economia gigantesca. Ao contrário. É ter aquilo que precisamos ter. Mas o Brasil já sustenta, como eu falei, frequências de brilho onde mais tem terapeutas no planeta é aqui. Então, é onde a coisa floresce. É onde você tem várias religiões, onde o espiritismo floresceu. E se tiver algum centro espírita na França, onde nasceu a partir da compilação de Kardec, é porque deve ter brasileiro montando o centro lá. Sim, porque não foram, não vai ser os franceses. Eu conheci, trabalhei com eles também. Não, difícil, improvável. Eu conheci, tenho um amigo que é judeu, e ele disse que tem um grupo lá dele se organizando para montar um centro espírita em Israel, em Tel Aviv. Então, você vai vendo o movimento para onde vai. Mas é brasileiro que vai lá montar. Então, e o Brasil recebeu as imigrações que vieram da África, que vieram como escravos, mas trouxeram as religiões, o candomblé e tudo isso. A diversidade religiosa, né? E aí, se aqueles países de origem quiserem estudar o candomblé, eles têm que vir para o Brasil, porque lá não tem mais nada. Não tem mais. Aqui tem. Olha só. Então, o florescimento de todo esse processo, de toda essa espiritualidade é planetário. Mas é hora de entender que não é um processo de nós sermos bonzinhos e isso e aquilo. Não é algo destituído de poder. Ao contrário, é extremamente poderoso. É um processo revolucionário. E não é um poder arrogante, de imposição. Essa é a diferença. É um convite, praticamente. Você apenas está aí. Você vibra na tua frequência e, de repente, alguém vem perguntar alguma coisa para você. E aí você ajuda a pessoa a chegar. Dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você tem para oferecer, e é perfeito como é. Não é melhor, não é pior. E aí a pessoa foi atraída a você, ela tem algo para esse alinhamento, para esse processo. A pessoa é atraída para procurar atividade com o negócio da Respira aqui, aí ela tem alinhamento com isso. E você vai entendendo como tudo isso funciona. É um processo somatório, não estamos separando nada. Temos diferença de opinião, e daí? E daí que nós vamos em frente e vamos fazendo. E aí, se o cliente, bom, você quer fazer o quê? Quer fazer, então vamos fazer assim. Eu não preciso ter a mesma opinião, mas é entender que o diferente sempre tem algo interessante para mim aprender. E aí eu andei já um monte de país, um monte de lugar e tal. O diferente é interessante. Mas para saber, deixar claro, esse país é a potência do terceiro milênio. Mas ela não é do jeito que o pessoal gostaria que fosse.
A mente do ego ainda vai... Ainda tá. vai ter o tempo dela para cada um de nós e no tempo certo. Mas é importante não brigar com o eu menor dentro de nós. Eu preciso do eu menor para segurar o cristal, para segurar a colher de sopa, conseguir tomar sopa sem me babar muito, alguma coisa assim. Ela é uma ferramenta, é um programa de uso, mas eu não sou isso. Então todo o trabalho é começarmos a descobrir quem nós somos. Que maravilha. Deepak, acho que daria sim para mais alguns podcasts, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas eu tenho certeza aí que o pessoal que está ouvindo, que está assistindo o nosso podcast hoje teve vários insights aí de como pode fazer esses movimentos e da importância que eles têm para tudo, né? Desde a saúde física, a saúde mental, tudo integrado e fazendo esse movimento, essa caminhada aí de sermos, inclusive, mais felizes, né? Mais leves. Toda aventura é uma aventura. E uma aventura é uma aventura quando ela é legal. É extraordinária a aventura que a humanidade está vivendo nessa época. E sim, temos trabalho a fazer, mas a aventura é incrível. E ela sempre será plena de descobertas, de autodescobertas. Temos alguns desafios, eventualmente algum tropeço, mas como disse alguém, quando a gente trupica, a gente dá um passo maior. Então, isso é verdade. Vivemos um tempo de cura, um tempo de libertação. E é hora de entender que nós não precisamos mais ser gado boiado e começar a caminhar pelo mundo sendo quem nós somos. Passo a passo, nós estamos indo bem. Temos assistência interplanetária. É grande a turma que está aqui com a gente, dando suporte e nos trazendo enorme alegria por estarmos aqui vivendo essa experiência. Nós estamos sendo celebrados por estarmos fazendo o que estamos fazendo agora. E aí, vamos intencionar que essas palavras cheguem a quem precisa em cada momento. É verdade. Foi um prazer ter esse momento aí contigo, aprender tanto. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao nosso RespiraCast. E se quiser aí dar um tchau para o pessoal de casa, quiser olhar para a sua câmera aí, dar um recado, fica à vontade. Eu quero agradecer a você e agradecer a cada um que esteja vendo esse vídeo. Respire fundo, estabilize-se, encontre estabilidade aí dentro. Tudo está à mão. Todos estamos assistidos. É uma jornada. Temos que viver nossa vida, mas ela pode ser uma vida de grande criatividade, de encontrar novos horizontes, e tudo está à mão. Mas é você quem faz a tua jornada. Ninguém vai fazer por você. Você escolheu estar aqui. Portanto, viva a tua vida e encontre alegria em cada momento. E se ainda não houver, bom, então procure, caminhe nessa direção, coloque a intenção clara e venha para esse novo mundo que estamos construindo juntos. Gratidão a todos. Gratidão é nossa, Deepak. E para você aí que assistiu o nosso podcast, nosso RespiraCast de hoje, quiser compartilhar, manda para aqueles seus amigos aí que você sabe que vai ser tão importante essas mensagens, esse conteúdo para eles. Curte e até o próximo RespiraCast. Até mais.